Paz do Senhor, Adefenses. Amém. Quero também cumprimentar os amados irmãos que estão através das redes sociais. Que Deus abençoe a vossa vida de uma maneira especial. Fico muito feliz de estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem ministrado nos nossos corações. Algo muito forte que o nosso pastor Sanzo Amo Soares estava falando, e algo que também eu estava meditando esses dias, é que a semente, ela é inútil sem a terra. Você pode ter um monte de semente nas suas mãos, mas se você não lança semente na terra, ela não produz nada. Vira para o irmão que está do seu lado assim, fala assim: você é uma semente. Se você não se lançar, não vai produzir nada. Aleluia. Lança hoje, querido. Se lança hoje, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero, já foi falado, mas uma vez mais, apelar os amados irmãos para que na nossa festa da Comadef, no fim do ano, todos os nossos seminaristas e todos os nossos ADFaces estejam lá na DEF em Baracaldo para juntos celebrarmos ao Senhor. Eu creio que Deus está fazendo algo maravilhoso, e eu posso ver um pouco, pastor Jaime, do Espírito Santo, o Senhor fazendo ali na Espanha aquilo que Ele está fazendo aqui. Nós vemos que aqui no Vale do Tejo nós temos uma igreja a cada 5 quilômetros. Você anda 5 quilômetros, tem uma igreja, tem 5 quilômetros, tem outra igreja. E lá nós temos a DEF Bolueta, andamos 5 quilômetros, a DEF Recalde. Andamos mais 5 quilômetros, a DEF Baracaldo. E assim eu creio que nós vamos alcançar toda aquela região no nome do Senhor Jesus. Bilbao, Grande Bilbao tem mais de 1 milhão de habitantes. Então nós temos muito terreno aí para alcançar. E eu creio que nosso Senhor Jesus, Ele tem pressa. Eu quero convidar a todos vocês para fazer parte deste tempo novo que Deus está fazendo ali naquele lugar. E eu quero junto com vocês celebrar ao Senhor e alegrar com você. Quero convidar a vocês para abrir as suas Bíblias no primeiro livro de Samuel. Samuel, capítulo de número 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7. E depois estaremos lendo o versículo de número 12 até o versículo de número 14. Enquanto você está buscando, eu quero enviar um abraço todo especial para a DEF Espanha, ao nosso querido pastor Vilmar Couto, pastor Unias, pastor Gesiel, também o nosso pastor Ilisnós Pérez, nosso querido copastor Anderson Silva. Deus abençoe as vossas vidas de uma maneira especial. 1 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 12, todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome de e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais, repita comigo, e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gade, até os termos de
Israel arrebatou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Somente até aqui. Queridos, eu quero compartilhar com cada um de vocês uma palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração. Podemos dizer que também é uma palavra profética para o nosso ministério, o Ministério ADEF. E eu creio que é chegado o tempo e o Senhor tem algo para fazer no nosso meio. Nós vemos que o nosso querido Samuel, ele está vivendo uma nova fase na sua vida, e também o povo de Israel está vivendo uma nova fase na sua vida. Vemos que o que antecede ao capítulo de número 7 são as sequências de muitas dores e dificuldades. Israel, ele acaba de restituir a Arca da Aliança, e Samuel, ele acaba trazendo uma exortação para o povo, falando: vocês têm que se arrepender, vocês têm que tirar os deuses falsos entre vocês. E ele chama toda a congregação de Israel para se reunir em Mispa. E eles, ao reunir em Mispa, eles começam a se aproximar de Deus. E diz a palavra do Senhor que eles se aproximam de Deus ali naquele lugar. E ao eles se aproximar de Deus, os filisteus, eles ouvem que Israel, ele está reunido em Mispa. E quando os filisteus descobrem que Israel está reunido em Mispa, ele se levanta para guerrear contra Israel. Todas as vezes que nós buscamos aproximar de Deus, o inimigo vai se levantar, porque o inimigo não fica satisfeito quando um cristão, quando um homem, quando uma mulher, ele tenta se aproximar de Deus. Uma vez eu escutei de uma pessoa falando: eu acho que eu não posso estar na igreja, porque toda vez que eu vou estar na igreja vem um monte de problemas. Parece que a igreja é uma fonte de problemas. Não, mas toda vez que você se aproxima de Deus, o inimigo quer te tirar de Deus. Então foi assim na vida de Israel. Eles estavam se aproximando do Senhor, e o povo filisteu se levanta para poder pelear contra eles. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: todas as vezes que você se aproximar de Deus, o inimigo vai se levantar. Mas fica tranquilo, que o destino dele está determinado. Então nós vemos que os filisteus, eles se levantam contra os israelitas, e diz a palavra do Senhor que quando Israel escuta que os filisteus estavam vindo contra ele, eles começam a temer. Diz a palavra do Senhor que eles temeram de medo por causa dos filisteus, e eles se reúnem. Cesse de clamar ao Senhor por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Engraçado que o povo se estava aproximando de Deus, mas quando vem uma dificuldade, ele chega para Samuel e fala: Samuel, ore por nós. Você conhece aquele crente, aquele cristão, 6 horas, você 6 horas por nós. Mas tem muita gente assim, que quando vem uma dificuldade, quando vem uma situação, em vez de ele tomar uma postura, ele vai buscar por outros, para que ore por ele, clame por ele. Não, querido, Deus deu a você poder e autoridade para poder clamar, e para poder se levantar, e ser uma autoridade nessa situação. Mas Israel, ele vai e busca Samuel. Eles estão com medo, eles estão desesperados, eles estão preocupados com a ameaça dos filisteus. E diz a palavra do Senhor que Samuel, ele corre, ele busca um bezerro, ele busca um novilho, ele busca
busca ali um sacrifício para poder entregar ao Senhor. E diz a palavra do Senhor que Samuel sacrificou em holocausto ao Senhor. E diz a palavra que quando Samuel está terminando o sacrifício, os filisteus chegam para lutar contra o povo de Israel. Mas diz a palavra do Senhor, pastor Celso, que quando Samuel ele está terminando o sacrifício, os filisteus chegam para pelejar contra eles, o Senhor brada do céu em favor de Israel. Diz para o irmão que está do seu lado: o Senhor vai bramar dos céus em seu favor. Diz para ele: o Senhor vai bramar dos céus em seu favor. Quando Samuel ele faz o sacrifício, o povo filisteu chega. Isso é muito engraçado, porque muitas das vezes nós pensamos que ao orar, ao jejuar, ao buscar a Deus, Deus vai impedir que os problemas cheguem. Esse é um pensamento de muitas pessoas que pensam que quando ora os problemas não vão vir. Mas diz a palavra do Senhor que quando Samuel ele terminou o sacrifício, os filisteus chegaram para pelejar contra eles. Querido, muitas das vezes nós podemos pensar que ao vir à igreja Deus vai impedir que os problemas cheguem, que ao orar Deus vai impedir que os problemas cheguem, mas essa não é a promessa de Deus para as nossas vidas. E foi assim para o povo de Israel. Quando eles terminaram o sacrifício, chegou a guerra, chegou o problema. Só que uma coisa interessante é que para aqueles que estão dispostos a buscar a Deus, quando o problema vem, Deus também se levanta do trono em favor daqueles que estão orando. Deixa eu me dizer uma coisa para você nesta manhã, pelo poder que é no nome de Jesus. Talvez Deus não vai impedir que o problema chegue até você, mas uma coisa é garantida: que Ele estará do nosso lado, Ele estará conosco neste problema e nesta guerra. Então Israel, ele está com medo, e Deus, ele dos céus, ele se levanta, e diz a palavra do Senhor que começou a haver trovoadas. Começou a trovejar dos céus. Em castelhano, em espanhol, diz que começou a tronar. Eu gosto dessa palavra tronar, que nos traz a semelhança de que alguém que está no trono está se manifestando. Aleluia, isso é algo muito interessante, é algo que cativa o meu coração, a saber que Deus, Ele está no trono e Ele se manifesta para o pastor Jaime e o Espírito Santo, para aqueles que estão se acercando a Ele, que estão se aproximando a Ele. Talvez você veio aqui hoje preocupado com as dificuldades e problemas, para aqueles que estão buscando ao Senhor, Ele está no trono e Ele se manifesta em favor daqueles que o buscam. Talvez o Senhor não impeça que os problemas venham, mas Ele estará conosco. E uma palavra que Samuel, ele fala, e eu gosto muito, que ele chega, ele corre, pega uma pedra e ele coloca, faz um altar para o Senhor e disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque, querido, Israel ele estava com medo, Israel ele estava atemorizado, Israel ele estava desesperado. Mas Samuel ele veio para lembrar o povo de Israel que eles não estavam sozinhos, que havia um Deus que peleja por eles, que havia um Deus que estava do lado deles. E hoje eu vim aqui como Samuel lembrar a você que Deus não te abandonou, que você não está sozinho, que Ele vai se manifestar, aleluia, que Ele está no controle de todas as coisas. Os filisteus podem se manifestar,
aleluia, muitas podem ser as ameaças, mas maior é aquele que está conosco. Deixa eu dizer algo para você nesta manhã: o Senhor, Ele está no trono, Ele está no trono, e Ele se vai manifestar. Eu vim lembrar você que Deus não esqueceu. O povo ficou tão desesperado, aleluia, mas Samuel vem lembrar para eles: nós temos um Deus que nós servimos, aleluia, um Deus todo poderoso, um Deus que esteve com Moisés, um Deus que está conosco agora. Aleluia, eu vim te lembrar nesta manhã, querido, que nós servimos um Deus todo poderoso. O inimigo se levanta, mas o nosso Deus está de pé, juntamente conosco. Então ele veio falando, Samuel dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Por quê? Porque Deus começa a levantar dos céus, e diz a palavra do Senhor que Deus começa a trazer trovoadas, relâmpagos, de uma tal maneira que o povo filisteu, eles começam a fugir. Escute, antes quem estava com medo era o povo de Israel. Antes quem estava temeroso, desesperado, era o povo de Israel. Mas quando Deus se manifesta, aleluia, quem passou a estar desesperado e preocupado e atemorizado não é mais o povo de Israel. Quem agora está preocupado e atemorizado, desesperado, são os filisteus, porque é assim que acontece nas nossas vidas. Quando Deus se manifesta no nosso meio, aleluia, quem está, aleluia, contra nós começa a ficar desesperado. E eu quero liberar uma palavra para você nesta noite. Eu não sei quais são os teus inimigos, mas quando Deus se levanta nas nossas vidas, eles ficarão desnorteados. Eles ficarão desnorteados. A palavra do Senhor que o povo de Filisteu, eles ficam tão desnorteados, pastor Romeu Ramos, que eles começam a fugir. Eles vieram para lutar contra o povo de Israel, só que o inimigo, ele não sabe que o povo de Israel estava reunido em Mispa para se aproximar ao Senhor. E quando eles se reúnem, a Felícia vem, Deus se manifesta. Quando Deus se manifesta, os filisteus, eles batem em retirada. Escuta, que agora quem estava medroso, com medo, já não está mais. Naquele momento parece que o povo de Israel recebeu uma força terrível, que aqueles que estavam com medo começaram a receber coragem, e começou agora, em vez de fugir do inimigo, ir em busca do inimigo. Aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite, talvez o inimigo pense que você é alguém fraco, débil, ou alguém que não tem condições, alguém que está temeroso, mas quando Deus se manifestar, Ele vai te encher de uma autoridade, um poder tão grande, que em vez de fugir, você vai ir contra eles. Aleluia, eles que fugirão de nós. Então diz a palavra do Senhor que o povo de Israel agora vai em busca dos filisteus. E agora quem está com medo e atemorizado é o povo da Filiste. E diz a palavra do Senhor que Israel, eles matam todos e vencem esta batalha. E o Senhor ministrava muito no meu coração nesta mensagem. Por quê? Porque o que nós estamos vendo aqui no capítulo de número 7, do versículo 12 adiante, o capítulo 7 inteiro, podemos assim dizer, é uma transição
Repita comigo, transição. Vira para o irmão que está falando assim, transição. Nesse exato momento que está havendo na nação de Israel, é uma mudança de geração. Nós vemos que Samuel, ele está sendo levantado por Deus. E o que está acontecendo aqui é uma transição, é saindo da geração de Eli e entrando na geração de Samuel. Nós estamos vendo um período de transição. Transição é quando nós mudamos de uma fase e passamos para outra. Israel está transicionando de uma geração para outra geração. E eu creio muito forte nessa palavra que eu vou declarar aqui nesta manhã, pelo poder que é no nome de Jesus. A Europa, eu não falo somente de Portugal, eu não falo somente a Espanha, mas eu falo que a Europa está vivendo em um tempo de transição. Se você está comigo, recebe esta palavra pelo poder que há no nome de Jesus. Um tempo de transição se aproxima neste continente. Transição do que, pastor? Transição da geração de Eli para a geração de Samuel. Aleluia. Eli significa elevadíssimo. Eli significa exaltado. Eli significa altíssimo. No tempo e na geração de Eli, ruínas aconteceram na nação de Israel. No tempo de Eli, o templo, o Santo dos Santos, foi profanado pelos seus próprios filhos. No tempo de Eli, havia adultério. No tempo de Eli, havia idolatria. No tempo de Eli, havia prostituição. No tempo de Eli, Deus não falava. No tempo de Eli, Israel perdia constantemente as suas batalhas. No tempo de Eli, a arca da aliança foi roubada. No tempo de Eli, homens e mulheres morreram. No tempo de Eli, a glória de Israel foi tirada. Até que a mãe de um dos seus netos deu a ele o nome de Icabô, que significa se foi a glória. No tempo de Eli, não havia mais a manifestação da glória do Senhor. E Deus olhando toda essa situação, Deus olhando todo este problema, Ele vê a necessidade de levantar uma nova geração. E nós vemos que a Europa, nós vemos que este continente estava vivendo esse tempo. Um tempo, uma geração de Eli. Uma geração onde não tem mais a presença. Uma geração onde se perdeu a glória. Uma geração onde há idolatria. Uma geração onde há prostituição e adultério. Uma geração onde a glória e a
presença e a manifestação do Senhor já não é mais uma evidência, mas para a honra e glória do Senhor, Deus está levantando uma nova geração sobre este continente. Aleluia, pelo poder que era o nome de Jesus. Um tempo de transição se aproxima, aleluia, e já é real neste lugar, sobre este país, sobre este país, sobre essa cidade. Então, enquanto Eli é vivo, Deus dá a vida a Samuel. Samuel é a resposta de tudo aquilo que Israel necessitava. Então Deus olha a necessidade do país e fala: eu preciso Israel não tem sacerdote, não tem sumo sacerdote. Israel não tem juiz. Israel não tem profeta. Eu preciso levantar alguém para suprir as necessidades deste país. E a nova geração, evangelista Jackson, Deus levanta para suprir as necessidades da nação. Essa nova geração que Deus está levantando neste país e que Deus está levantando neste continente é para suprir as necessidades, aliás, deste continente. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem algo que Deus colocou dentro de você, que é a necessidade deste país, que é a necessidade deste continente. Então Deus levanta Samuel. Samuel significa nome de Deus. Samuel significa Deus ouve. E Samuel veio para trazer uma nova geração sobre Israel. Nos tempos de Eli ainda vivo, Samuel, onde diz a palavra do Senhor que Deus não falava com ninguém, que Deus não manifestava para ninguém, mas diz a palavra do Senhor que o menino Samuel, do secreto, ministrava diante da presença do Senhor. Aleluia. Ainda nós estamos vivendo o tempo de Eli, que nós estamos aqui, aleluia, no secreto, ministrando diante da presença do Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui como a geração de Samuel, aleluia, aqui no secreto. Aleluia. Deus não está falando, aleluia, não fala muito, mas com Samuel ele fala, aleluia. Mas com Samuel ele fala, mas Samuel sente a presença, mas Samuel sente a presença, mas Samuel ouve a voz. Aleluia. Ele não ouve, ele não sente, ele não ministra mais, mas Samuel, diz a palavra do Senhor que ele ministrava diante da presença de Deus. No tempo de escassez espiritual, no tempo de escassez de relacionamento, no tempo de escassez de ouvir a voz de Deus, Deus levanta, aleluia, neste país,
Deus levanta neste continente uma geração que ouve a voz dele, uma geração que está na presença dele. Eu não sei se alguém recebe esta palavra nesta manhã, mas Deus está levantando uma nova geração. Geração está chegando nessa cidade, neste país, nesta Europa, para transformar a história. Ele está levantando. Primeira coisa que Samuel ele faz, não é ele que faz, mas acontece na sua geração. Deus traz de volta a presença. A arca da aliança volta para Israel no tempo de Samuel. Você processar. No tempo de Samuel, a primeira coisa que acontece, na geração de Samuel, a primeira coisa que acontece é que a presença volta para Israel. Nesta geração que Deus está levantando, você que Deus está levantando nessa cidade, você que Deus está levantando nesse país, neste continente, a primeira coisa que vai acontecer na nossa geração é que a presença vai voltar. A presença vai voltar. A presença vai voltar. A presença vai voltar. A presença. Oh, aleluia. A presença vai voltar para as igrejas. A presença vai voltar para as ruas. A presença vai invadir. A presença. Estava no templo, mas não tinha presença. Mas na geração de Samuel, a presença restituída. Na geração de Samuel, o culto não é mais um culto frio. Na geração de Samuel, há línguas estranhas. Na geração de Samuel, há batismo com Espíritos. Na geração de Samuel, há milagres. Na geração de Samuel, há curas. Na geração de Samuel, há libertação. Na geração de Samuel.
Certo dia, eu estava numa reunião de pastores do conselho de Biscaia. Como é que se fala aqui? É o distrito que nós temos ali em Espanha, onde nós estamos. E um dos pastores, o presidente da reunião, ele falou: olha, não sei porquê, mas se nós quisermos igrejas grandes, nós não encontramos aqui em Biscaia. Se nós quisermos igrejas com muitas pessoas, nós temos que ir para outras regiões, porque aqui não tem igrejas grandes. E eu ouvi aquilo dentro do meu coração, veio uma indignação terrível. E eu falei: Deus vai mudar esta geração. Aleluia, a geração de Eli, Deus vai trazer uma geração de Samuel. A presença vai voltar, aleluia, para esta cidade. A presença vai voltar para esta província. A presença vai voltar para essa cidade, aleluia. E a glória do Senhor, a arca da presença, a arca da aliança, voltará para este lugar. Voltará para este lugar. Voltará para este lugar. Eu declaro pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, que em nossa geração, aleluia, que em nossas igrejas, aleluia, não haverá culto sem a presença, aleluia, será culto cheio da glória, aleluia, cultos com a presença. Então, a primeira coisa que acontece é a restauração da arca da aliança, pastor Samuel Soares. Diz ao irmão que está do seu lado assim: Deus vai restaurar a arca da aliança. Estivemos na Itália por 3 vezes. E eu tive o privilégio de estar lá as duas vezes. A primeira vez e a última agora. E eu lembro muito bem que a primeira vez que nós estivemos lá, eu tive o privilégio de ministrar a palavra do Senhor. E ali ministrando a palavra do Senhor para romper, pastor Jaime do Espírito Santo, para romper foi muito difícil. Estava ali lutando com o céu de bronze, lutando com a terra de ferro. Eu lembro, e muitos irmãos sabem aqui, que já foram em Luxemburgo das primeiras vezes, que foram na Espanha das primeiras vezes. Você sente que foi difícil. Para romper ali foi difícil. Mas agora, na terceira vez que nós fomos lá, agora você começou a ministrar. Aí você vai assim, fluía. Sabe por quê? Porque onde Samuel chega, traz a presença. Onde nós chegarmos, onde esta geração chegar, chegará também a presença. Aleluia. Dá um céu de bronze, dá a terra de ferro, não importa. Onde chega a presença, flui, 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 flui. A primeira coisa que acontece na sua geração é a restauração da presença.
Segunda coisa que Samuel ele faz, que acontece na sua geração. Samuel, ele faz sacrifícios. A geração de Samuel é uma geração que faz sacrifícios. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: a geração de Samuel é uma geração que faz sacrifício. Está preparado? Na geração de Eli, ninguém orava. Na geração de Eli, não há jejum. Na geração de Eli, não há entrega. Na geração de Eli, não há dedicação. Na geração de Eli, ninguém levanta às 5:30 da manhã para orar. Na geração de Eli, ninguém lê a Bíblia. Na geração de Eli, só vai no culto uma vez pela semana. Na geração de Eli, não há comprometimento. Na geração de Eli, não há sacrifício. Mas Samuel, olha isso, quando ele chega, ele fala: na minha geração será uma geração marcada por sacrifício. Aleluia. Samuel, quando ele chega fazendo sacrifício. Ele fala: minha geração, para manter a presença de Deus aqui, eu preciso fazer alguma coisa. Não sou eu que trago, mas sou eu que mantenho. A geração de Samuel levanta cedo para orar. A geração de Samuel faz jejum. A geração de Samuel ora. Oh, aleluia. A geração de Samuel, da terça-feira, quinta-feira, da sábado, da domingo. A geração de Samuel, ele está comprometido. A geração de Samuel vem e entrega. Está começando a apertar um pouquinho. Porque ele não quer comprometimento. Está gordo. Só quer o título. Mas Samuel está preocupado com outra coisa. Samuel está preocupado, aleluia, com a presença. E o Senhor ministrava no meu coração, falando: meu filho, olha, eu vou colocar fome e sede no coração de pessoas. Pessoas levantarão cedo para orar. Pessoas começarão a jejuar mais e mais. Haverá fome da palavra, aleluias. Haverá entrega e dedicação, aleluias. Por quê? Porque eu estou levantando. Eu estou levantando. Eu estou levantando. Eu estou levantando uma nova geração. Uma geração que está disposto à entrega. Uma geração que está disposta a renunciar.
Eli, ele só se preocupa com o seu umbigo. Eli, ele não está comprometido com nada. Eli, aleluia, glória a Deus. Ele não se entrega. Mas Samuel, ele é uma entrega. Samuel, ele está comprometido até o pescoço. Aleluia. Samuel, ele doou a sua vida, aleluia, para servir ao Senhor. Aleluia. E Deus está levantando no nosso meio uma geração que vai entregar a sua vida para servir. Uma geração que faz sacrifício. Outro ponto que Samuel faz para nós seguirmos, além de fazer sacrifício, ele constrói altar. Versículo nós lemos, além, depois disso ele pegou uma pedra, construiu um altar e falou: aqui será chamada Ebenezer. A geração de Samuel é uma geração que constrói altar. Onde estão aqueles que estão dispostos a construir um altar? Eli não constrói altar, mas Samuel, onde ele vai? Ele faz um altar para o Senhor. Ele vai no trabalho, ele faz um altar para o Senhor lá no trabalho. Ele está em casa, ele faz um altar para o Senhor lá na sua casa. Ele está no Uber, ele faz um altar para o Senhor lá no Uber. Ele está onde quer que ele passa, ele faz altar. A geração de Samuel é uma geração de altar. E o Senhor falou: onde há altar, aleluia, ele derramará o fogo. Onde há altar, a presença. Samuel, se ele chega na escola, ele faz da escola, aleluia, um altar para o Senhor. Aleluia, onde quer que Samuel passa, tinha altar. Samuel, ele não anda sem fazer altar. Ele chegou aqui, vou fazer um altar para o Senhor. Eu estou de férias, mas eu vou fazer um altar para o Senhor. Eu estou cansado, mas deixa eu fazer um altar para o Senhor. Onde quer que Samuel ele está passando, ele está construindo um altar. Um altar é para deixar notório o Deus que ele serve. Altar é um lugar de adoração.
Altar é um lugar de humilhação, de submissão. E Samuel é uma geração de altar. Sabe o que significa altar? Altar é contato. Altar é acesso. Altar é entrega. E a geração de Samuel é esta geração. É uma geração que constrói altar. Então nós temos aqui um PEC. Presença, sacrifício e altar. Repita comigo: presença, sacrifício e altar. Quer ver as coisas fluir na sua vida? Traga a presença. Faça sacrifício. Constrói altar. As coisas vão fluir. E aqui nós vemos o ponto de número 3, o quarto. Que quando esse PEC é concluído, é fechado, algo acontece na vida de Israel, que é o versículo número 13, que nós lemos. Disse: assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram. Escute, nunca mais vieram, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus nos dias enquanto Samuel está vivo. Isso é muito forte, querido. Enquanto a geração de Samuel estava viva, os filisteus não tinham mais poder sobre Israel. Oh, glória a Deus. Eu quero mais uma vez declarar nesta manhã, pelo poder que há no nome de Jesus, Deus está levantando uma geração de Samuel. E enquanto essa geração permanecer, o diabo não terá mais poder. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, porque há sacerdote na casa, há profeta na casa. Aleluia. Enquanto Samuel estava vivo, aleluia, os filisteus não têm poder. A sua presença a sua existência da geração de Samuel tira todas as armas do diabo. Nunca mais, pastor Telmo. Eu tomei essa palavra para o meu coração. Assim, onde tiver uma igreja DEF, o diabo não terá mais poder sobre essa cidade. Eu quero que você tome essa palavra sobre a sua família. Você aí, Samuel, aleluia, declare sobre a sua família, aleluia. Enquanto eu viver nesta casa, enquanto eu estiver nesta família, o inimigo
inimigo não terá poder sobre os meus filhos, o inimigo não terá poder sobre os meus irmãos, o inimigo não terá poder sobre os meus pais, enquanto eu viver. Ei, aleluias. Não haverá drogas, não haverá suicídio, não haverá depressão, não haverá filisteu. Enquanto Samuel viva, enquanto Samuel viva. Arabachei. Ei. É por isso que o inimigo tenta tanto contra Samuel, porque ele sabe, se Samuel está na área, é por isso que quando Jesus chegou lá com os gadarenos, ele vieste atormentar-nos dentro do templo, porque ele sabe, chegou Jesus. Aleluia. Porque ele sabe, querido, a geração que carrega a arca, carrega a presença, a geração que faz sacrifício, a geração, aleluia, que constrói o altar. O inimigo não tem poder para entrar. Aleluia, pastor, está muito difícil. Começa a fazer altar, começa a fazer sacrifício, e o inimigo não terá poder. Nós estávamos ali na Espanha, em Bilbao, Bolueta, e para misericórdia do Senhor, Deus fez uma situação, e eu estava na igreja, né, Bolueta, e eu ia descer para o elevador, e eu senti no coração, desce pelas escadas, para ser mais fitness. Elevador é um negócio preguiçoso. Eu estou descendo a escada, quando eu desço no primeiro andar, eu vejo uma porta aberta. Eu nunca tive aquela porta aberta. Eu falei, que porta aberta diferente. Eu ia descendo, eu senti algo me puxando. Eu vou ter que entrar. Curioso. Entrei. Quando eu entrei, lá dentro eu vi um monte de cordão, umas velas incendidas, umas mulheres com árvore na cabeça, umas fotos velhas, os negócios. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Falei, aqui, logo aonde? Acabar de inaugurar. Voltei, chamei 2 obreiros. Falei o seguinte: onde há Eli, filisteu reina. Mas na geração de Samuel, na geração de Samuel, filisteu não tem espaço. Fazer um jejum, nem vamos lá, uma semaninha só, jejuando. Passou uns dias, um dos nossos obreiros estava subindo na igreja, chegando na igreja, ele chama o elevador não desce. Ó, preguiçoso. Chama o elevador, aí lá tem 3 elevadores. Chamou outro, não veio. Chamou outro, não veio. Tem uma coisa errada aqui. Aí ele foi subir de escada. Quando ele subiu de escada, as portas do elevador tudo abertas. Quando ele olhou lá dentro, um monte de tambor. Tambor aqui, prato, sei lá o que, um monte de boneca, um monte de negócio. Aí ele perguntou, o que está acontecendo aqui? Nós estamos indo embora. Aí ele falou assim, não quer ajuda não? Ah não, já acabamos, não tem mais nada. Porque onde tem Samuel,
Não há espaço para filisteu. Prepara a Vila Franca de China. Prepara Lisboa. Prepara. Está levantando. Está levantando. Levantando uma nova geração. Pegou essas coisinhas, pastor Jaime. Daqui a pouco eu vi lá a placa aluga-se. Eu falei, ué, que maravilha. Porque nos dias de Samuel, a mão do Senhor foi contra os filisteus. Você tem que declarar isso na sua vida. Agora escute que essa parte fica interessante para terminar. Diz a palavra do Senhor, versículo 14. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas. Eu vou ler de novo e vou dar um tempinho para mim recuperar minha voz. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate, até os seus termos. Israel arrebatou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Sabe o que acontece na geração de Samuel? Samuel restaura o que foi perdido. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: Samuel restaura o que foi perdido. Escute, tudo que se havia perdido nos tempos de Eli foi restaurado nos dias de Samuel. Que alguns entendessem esse mistério, porque a geração de Eli, ele foi perdendo cidades, cada vez mais, em cada guerra que vinha, uma cidade que ia, foi perdendo. Muitas cidades foram perdidas de Israel para os filisteus nos dias de Eli, na geração de Eli. E na geração que estávamos vivendo, muitas cidades foram perdidas para os filisteus. Muitas cidades foram perdidas para os amorreus. Mas diz a palavra do Senhor que nos dias de Samuel, as cidades que haviam sido perdidas
nos dias de Eli foram restauradas nos dias de Samuel. Mais uma vez, como eu falei, é uma palavra profética para as nossas vidas, para a nossa geração, para este ministério. Que as cidades que foram perdidas na geração de Eli, Deus vai restaurar na nossa geração, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu declaro nesta manhã, aleluia, que todas as cidades que foram perdidas na geração idólatra, na geração pecadora de Eli, Deus irá restaurar neste tempo. Aleluia. Só que isso vai muito mais além do nível pessoal, porque assim também como aconteceu no nível coletivo, cidades que foram perdidas, houve também pessoas que foram perdidas. Mas o Senhor restaurou tudo. Eu quero terminar com esta parte de restauração. Eu quero convidar a você para se colocar sobre os seus pés. Porque eu creio que Deus vai restaurar tudo o que foi perdido no tempo de Eli. Tem famílias que perderam filhos. Tem famílias que perderam um esposo, marido. Perderam algum familiar nessa geração. Mas a palavra de Deus para as nossas vidas hoje é o seguinte: restauração. Eu quero orar por você nesta noite, nessa manhã. Eu quero que você feche seus olhos. Senhor, tudo aquilo que foi perdido, talvez foi a comunhão, talvez foi o relacionamento, talvez foi algum familiar. Eu declaro agora pelo poder que há no nome de Jesus, Senhor, que seja restaurado. Nesta nova geração, nós vamos tomar tudo que é nosso, que foi levado pelo diabo, pelo poder que é no nome de Jesus. Eu declaro, Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, que esse esposo, que esta esposa, Senhor, declaro que estes filhos voltarão para a tua casa, pelo poder que é no nome de Jesus. Declaro que as cidades que foram perdidas neste território, ó Pai, nesta nação, neste continente, pelo poder que é no nome de Jesus, serão restauradas pelo poder que é no teu nome, Senhor. Ó Pai, eu declaro pelo poder que é no nome de Jesus, restauração completa hoje, pelo poder que é no teu nome. Tudo que foi perdido, Senhor, tudo que foi perdido, ó Pai, nós declaramos nesta manhã, pelo poder que há no teu nome, Senhor, que seja restaurado, que seja restaurado agora pelo poder que há no teu nome, Senhor. Comece a declarar agora pelo poder que há no nome de Jesus. Declare tudo aquilo que foi perdido, que seja restaurado em nome de Jesus. Eu declaro que a presença, aleluia, voltará ao centro. Eu declaro que seremos um sacrifício. Eu declaro que construiremos um altar para o Senhor.
poder que há no teu nome, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Com os olhos fechados agora, comece a declarar. Em nome de Jesus, tudo aquilo que foi perdido, restaurado agora. Tudo que foi perdido, em nome de Jesus, seja restaurado agora. Pelo poder que há no nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus. Nós declaramos agora tudo aquilo que foi perdido.